Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Frank e nos anos que estou estudando português, muitas pessoas já perguntaram para mim como ou por que eu estudo português. Eu acho isso uma história bem interessante porque cometi muitos erros no jeito como eu aprendi essa língua. Por conta disso, eu resolvi contar para vocês ao fim de vocês não cometerem os mesmos erros no seu aprendizado do inglês. Então, vamos começar. Ok, vou começar falando sobre os motivos que me fizeram estudar português. Depois continuarei com minhas lembranças do primeiro, segundo e terceiro ano. Assim vocês têm uma ideia de como é o processo de aprender uma língua e o tempo que tarda aprender ela. E no final do vídeo vou falar o que eu chamaria meu segredo para aprender línguas. Ok, eu comecei estudando oficialmente português em 2015, acho no mês de julho. Eu já falava inglês e espanhol e eu queria mesmo aprender uma nova língua. Mas dessa vez eu não queria que seja da forma tradicional, com professores e aulas chatas. E além disso, eu queria que essa língua seja útil para mim. Então pensei em várias opções e escolhi português devido aos seguintes motivos. Proximidade. O Brasil fica perto de onde eu moro e achei que seria bem fácil para mim viajar para o Brasil. O maior país da América do Sul. Eu pensei, tem mais de 200 milhões de pessoas perto de mim e eu não falo sua língua. Eu acho o Brasil tem mais da metade da população da América do Sul, o que é incrível. O Brasil é um país maravilhoso. Eu tinha vontade de ir para o Brasil e ir para eventos, experimentar a gastronomia, conhecer pessoas, conhecer a cultura. E além disso, eu sou apaixonado pelo futebol e queria saber mesmo como os brasileiros sentiam o futebol. E finalmente, português é bem parecido com o espanhol. E eu achei uma boa oportunidade para estudar a meu ritmo e começar a estudar línguas do jeito que eu queria. Agora vou lhes contar como eu fiz para aprender a língua, desde o primeiro até o terceiro ano, que seria esse ano, 2018. E também vou lhes falar sobre os erros que eu cometi quando estudei a língua. Ok, vamos começar com o primeiro ano, especialmente os primeiros 4 meses, que foi onde eu cometi meu primeiro erro a estudar português. Assim que eu resolvi estudar português, eu baixei o aplicativo Duolingo e estudava gramática aí. Além disso, eu assistia vídeos e lia um pouco português. Bom, acabei o curso do Duolingo em 4 meses, acho, e o resultado depois desses 4 meses foram péssimos, porque eu tive uma ligação com uma pessoa do Brasil para praticar meu português e não conseguia falar, só conseguia entender um pouco porque o português era parecido com o espanhol, mas na verdade, quando eu queria responder, construir as frases para mim era bem difícil. Isso aconteceu porque eu não tinha prática falando, só sabia regras gramaticais e aprendia palavras isoladas. Então esse foi meu erro. Focar-me em gramática e ler livros, assistir filmes ou seriados e não praticar a fala nos primeiros meses. Depois da terrível experiência da minha primeira conversa em português, no 5º mês eu resolvi fazer um curso de português aqui na minha cidade. Eu devo de admitir que esse curso foi muito bom para mim, porque eu interagi com pessoas e consegui praticar mais meu português do que estudar regras gramaticais. Mas depois de 3 meses eu cansei do curso porque, na verdade, não tinha muitas oportunidades para falar. Aqui quase cometo o erro de pensar que só pelo fato de estar cadastrado no curso de português, eu me tornaria fluente depois que o curso terminar. E eu acho isso não é verdade, porque eu sentia que eu não faria muito progresso sentado aí no curso de português 2 horas de segunda a sexta. Então eu resolvi ir embora do curso de português e no 8º mês começou o que eu chamo de meu verdadeiro aprendizado da língua portuguesa. Foi aí quando comecei a fazer trocas de idiomas com pessoas do Brasil. Eu ajudava elas com espanhol e principalmente com inglês, e elas me ajudavam com português. Além disso, eu continuei estudando gramática sozinho na internet.
Eu achei no YouTube um canal de um brasileiro que ensinava a gramática do português para pessoas que falam espanhol. E eu achei os vídeos de ele bem úteis para mim. E esse foi o melhor jeito que eu encontrei para estudar gramática, assistindo vídeos no YouTube. E desde o oitavo mês, que acho seria abril de 2016 até dezembro desse ano, quase por 8 meses, falei com pessoas do Brasil e desse jeito coloquei em prática toda a gramática que eu aprendia e melhorei meu português muito. Bom, mas minha história não acaba aí. No 2017 seria o ano mais difícil relacionado a estudar línguas. Eu acho muitas pessoas que me falam que não têm tempo para estudar inglês vão se identificar com minha lembrança desse ano. O 2017 foi um ano muito importante e desafiante para mim, porque esse era meu último ano na faculdade, o que significava que se eu me queria formar, precisava de fazer o TCC em todo o ano. E além disso, eu comecei a trabalhar em janeiro e estudar russo em abril. O que quer dizer que eu não tinha muito tempo para praticar meu português. No 2017 já tinha melhorado tanto meu português que eu resolvi parar de estudar gramática e me focar só na fala. Mas por conta dos estudos da faculdade, eu tive que diminuir a frequência na qual falava português. Por exemplo, se no 2016 eu falava 4 ou 5 vezes português na semana, no 2017, na primeira parte do ano, eu falava tipo 3 ou 4 vezes e na segunda parte só falava 2 ou 1 vez na semana. Isso é importante porque, se vocês podem perceber, eu nunca parei de falar. Talvez falava 1 vez ou 2 vezes na semana, mas não parei de falar. A constância é importante. É melhor falar 2 vezes cada semana do que falar todos os dias e depois parar de falar por um período longo. Bom, depois de passar essa experiência no 2017, no 2018 eu resolvi fazer um canal no YouTube falando português. Isso foi muito importante para mim porque passei da zona de conforto de fazer trocas de idiomas a falar português na internet, onde eu posso compartilhar meus conhecimentos e também praticar português. Agora vou resumir toda a minha história falando sobre meus segredos para aprender línguas. A primeira coisa é a constância. Mesmo que você trabalhe, estude ou faça outras coisas, você não deve de parar de falar inglês. Você não precisa falar todos os dias, só precisa colocar uma meta de quantas vezes vai falar durante a semana. Por exemplo, você pode se colocar a meta de falar 3 vezes durante a semana e fazer isso sempre. Desse jeito, você vai melhorar muito o seu inglês. A segunda coisa é sempre procurar a forma mais eficiente de aprender uma língua. Você sempre tem que analisar quais são suas fraquezas e se focar nisso. E nas coisas que você já sabe, dar menos prioridade. Ok, e a última coisa a lembrar é sempre sair da zona de conforto. Se vocês podem perceber, eu passei dos cursos de Duolingo a cursos na minha cidade de português, depois fazer troca de idiomas e agora fazer um canal de YouTube onde eu falo português. Vocês sempre precisam fazer algo de novo para melhorar seu inglês. Aqui vocês não precisam fazer um canal no YouTube e falar inglês. Bom, se fazem, muito melhor, mas se você faz curso de inglês, por exemplo, poderia passar a fazer trocas de idiomas fora das aulas de inglês. E se você já está acostumado a fazer troca de idiomas, poderia passar a incorporar o inglês na sua vida. Vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre isso, mas são coisas como pensar em inglês, assistir só conteúdo em inglês e essas coisas que fazem você ter uma maior imersão na língua. Bom, isso foi tudo. Espero que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi quando estudei português e me escrevam nos comentários como vocês estudam inglês. Se o vídeo foi útil para vocês, se inscrevam e até mais!